Então, pessoal, na aula de produção textual de hoje, nós vamos fazer uma produção de texto. Então, nós temos que ver quais os cuidados que nós devemos ter ao produzir um texto. Primeiro, leia a proposta com atenção e organize as suas ideias. Então, pense primeiro o que você quer escrever. Segundo, utilize uma letra legível. Você tem que fazer uma letra bonita. Você está escrevendo, não é para você, é para outra pessoa que vai ler o que você está escrevendo. Número 3, o texto tem de ser bem distribuído na folha. Então, a gente tem que encaixar perfeitamente as palavras para que não fique desorganizado. Número 4, dar um título ao texto e colocá-lo no meio da linha. Então, o título deve estar sempre em primeiro lugar e no meio da linha para poder ficar em evidência. Número 5, manter sempre o mesmo espaço nos inícios dos parágrafos. Então, não podemos esquecer os parágrafos e o espaço do parágrafo tem que ser sempre o mesmo. Número 6, as margens devem ser regulares. As palavras devem ir até o fim da linha, a não ser que seja um poema. Quando você faz um poema, a gente termina antes da linha. Mas se não é um poema, você deve escrever até o final da sua linha do caderno. Número 7, fazer o uso da pontuação. Se for uma pergunta, utilizar o ponto de interrogação, ponto final, vírgula, quando você quiser dar uma pausa naquela fala. Então, não esqueça de usar os pontos, os sinais de pontuação corretamente. Número 8, expor as suas ideias com clareza. Você conhece a sua história, mas a pessoa que vai ler não conhece. Então, ela só vai saber aquilo que você escrever. Número 9, cuidado com a repetição das palavras. Então, substitua as palavras que você iria repetir por outras palavras que significam a mesma coisa, ou aquelas palavras que são sinônimos, para não ficar repetindo sempre a mesma palavra. Número 10, atenção, frases longas podem deixar o seu texto confuso. Então, é melhor fazer uma frase mais curta. 11, lembre-se, o seu texto deve ter o início, deve ter o meio e deve ter o fim. Número 12, apresentar um texto bem caprichado e limpo, sem rasurar, sem erros. Número 13, consultar o dicionário, ou um adulto, ou um colega, ou seu professor, quando você tiver dúvidas na escrita de alguma palavra. Não esqueça de sempre lembrar também, pessoal, qual a origem dessa palavra. Se a origem é com S, provavelmente o seu derivado vai ser com S também, e assim sucessivamente. E número 14, reler o seu texto com atenção quando terminar de escrevê-lo e corrigir o que for necessário. Então, quando você terminar de escrever, você lê o seu texto todinho e vê se precisa corrigir alguma coisa antes de apresentar para alguma pessoa, tá bom? Então, um bom escritor é também um bom leitor e vice-versa. Se você também lê bastante, você sempre vai escrever melhor, tá bom? Então, na aula de hoje, eu vou mostrar para vocês agora qual vai ser a atividade que vocês vão fazer. Então, pessoal, na aula de hoje, eu separei esse texto para você continuar a história, tá? Então, eu dei uma dica para vocês. Você vai observar essa imagem e vai continuar a história de acordo com o início de cada parte do texto. Para a gente começar, eu escolhi um texto curtinho. Você vai olhar a imagem e aí dá um título, para a sua história. E depois ela começa assim: numa manhã de sol, os amigos, e você continua a história livremente do jeito que você quiser. Depois, no meio,
De repente eles avistaram, você também continua. E lá no finalzinho, e por fim, os amigos. Então você vai desenvolver essa história, mas eu estou te dando uma pequena ajuda, tá bom? Então não esqueça de fazer tudo com bastante capricho e fazer o uso de todas aquelas regrinhas que eu deixei para vocês. Olha só, o pessoal que está em casa remoto, eu vou colar no caderno de vocês essas regrinhas de como você produzir um texto adequadamente, tá bom? E o pessoal que está em casa, que desejar imprimir, pode imprimir e colar no caderno. Essa atividade, essa folhinha também, para produzir o texto, você pode imprimir, faz ela todinha, depois você recorta na margem certinha e cola no seu caderno. Quem não tiver disponibilidade de imprimir e quiser a folhinha impressa, me avisa que eu vou deixar na secretaria da escola para vocês pegarem e fazerem em casa e colar no caderno, tá bom, pessoal? Então, qualquer dúvida é só você chamar. Um grande beijo para vocês e até a próxima aula.